A história que vamos explorar hoje é um verdadeiro drama de alto risco. Pensem nisto, uma perseguição implacável, uma fuga desesperada, e tudo isto por causa de uma antiga profecia e do nascimento de uma criança. E esta é a pergunta que nos vai guiar. Como é que isto é possível? De um lado temos um recém-nascido, indefeso, e do outro, do outro temos o rei Herodes, um dos governantes mais poderosos e, já agora, mais paranoicos da sua época. O palco está montado para um conflito que, como sabemos, iria mesmo mudar a história. Então vamos lá, primeira parte, um rei incomodado. A história arranca com a chegada totalmente inesperada de uns visitantes do Oriente. A presença deles, como vamos ver, vai abalar profundamente as estruturas do poder em Jerusalém. Herodes, claro, não perdeu tempo nenhum. Assim que soube, convocou imediatamente estes homens. Ele queria saber tudo, mas mesmo tudo sobre este suposto novo rei dos judeus. Para ele, isto era uma questão de sobrevivência política. Qualquer ameaça ao seu poder tinha que ser controlada e rápido. E é aqui que está o cerne de todo este conflito. Vejam bem, Herodes ouve a palavra rei e a cabeça dele vai logo para um rival político, alguém que lhe quer roubar o trono. Mas os sábios, eles estão a falar de outra coisa. Falam de um reino espiritual, não de um reino aqui na Terra. É um mal-entendido brutal, com consequências, mortais. Mas Herodes não se fica por aqui. Ele bola um plano, finge um interesse enorme e envia os sábios em missão. Até lhes dá uma bolsa de dinheiro e diz-lhes algo como: vão, encontrem a criança e depois digam-me onde está, para que eu também possa ir adorá-la. Claro que a intenção dele era, tudo menos pacífica. E assim passamos à segunda parte, sinais e suspeitas, porque com a partida dos sábios, a simples desconfiança de Herodes começa a transformar-se em algo muito mais perigoso, uma paranoia crescente. E atenção, esta espera não foi coisa de dias. Durou mais de um ano. As semanas foram passando, transformaram-se em meses e nada. Os espiões dele falhavam vez após vez em encontrar a família. Dá para imaginar a impaciência de Herodes a transformar-se em pura fúria. Ele queria respostas que simplesmente ninguém conseguia dar. E mesmo sem saber onde estava a família, Herodes continua a receber informações. Os seus espiões, agora no Templo de Jerusalém, relatam um acontecimento estranho durante a cerimónia de redenção do menino. Um homem chamado Simeão entoa um cântico sobre a criança. Este relatório só veio confirmar os piores medos de Herodes. Aquela criança era de facto uma ameaça real. E enquanto Herodes fervia em fúria no seu palácio, a vida para a família de Nazaré tinha-se tornado um verdadeiro pesadelo. Eles estavam escondidos com familiares, José nem se atrevia a procurar trabalho com medo de ser descoberto e o dinheiro deles estava a acabar. Para terem uma ideia, no templo, a oferta deles foi de apenas 2 pombinhos, que era a oferta designada para os mais pobres. Isto mostra bem o quão desesperada a situação deles se tinha tornado. E é aqui que chegamos à terceira parte, o decreto brutal. A frustração de Herodes atinge o seu limite, o ponto de ebulição, e leva-o a dar uma ordem de uma brutalidade que é difícil até de imaginar. Frustrado, desesperado, Herodes emite uma ordem para uma busca sistemática em todas, mas todas as casas de Belém. A diretiva era simples e absolutamente horrível: matar todos os meninos com menos de 2 anos. A lógica dele, por mais perversa que seja, era esta: se alargar a rede o suficiente, de certeza que apanha a criança que o ameaça. Era garantir a destruição dele. 16. Foi este o número de meninos que morreram num só dia em Belém. Pode não parecer um número enorme para uma cidade inteira, mas para aquelas famílias foi uma tragédia imensa. Este foi o custo da paranoia de um rei. E por mais chocante que este ato nos pareça, a verdade é que não era algo assim tão fora do normal para Herodes. A fonte que estamos a analisar diz-nos que, olhem, intrigas e assassinatos eram ocorrências comuns na corte de Herodes. A violência, até mesmo contra a própria família, era o pão nosso de cada dia. Este massacre foi só mais um exemplo do seu governo absolutamente implacável. Vamos agora para a quarta parte, a fuga noturna. Porque, mesmo enquanto os soldados de Herodes se preparavam para o pior, uma cadeia de acontecimentos foi posta em marcha. Uma cadeia que iria garantir uma fuga, mesmo que por uma margem muito, muito pequena. E como é que eles escaparam? Foi graças a uma cadeia de avisos rapidíssima. Alguém, um crente dentro da própria corte de Herodes, avisou Zacarias. Zacarias, por sua vez, não perdeu um segundo e enviou um mensageiro urgente a José. O resultado? Na noite anterior ao massacre, a família já estava a caminho, a fugir para um lugar seguro. E a fuga foi muito bem planeada. Para não darem nas vistas, para não chamarem a atenção, eles viajaram sozinhos e não numa grande caravana como era costume.
A viagem foi financiada por Zacarias, o que lhes permitiu chegar sãos e salvos ao destino, a cidade de Alexandria, no Egito. E eles não ficaram no Egito apenas umas semanitas, não. Eles viveram lá durante 2 anos inteiros, encontraram refúgio junto de familiares ricos da parte de José, e foi lá que José pôde, finalmente, voltar a trabalhar como carpinteiro, enquanto esperavam que o perigo na Judeia passasse de vez. Portanto, a ameaça imediata de Herodes foi evitada. Mas a família continuou no exílio, longe de casa, durante 2 longos anos. A aprovação deles estava longe de acabar. E isso, claro, levanta a questão: o que é que acontece a seguir? O que acontece quando esta tirania finalmente chega ao fim?